mais um culto em vídeo, mais um tempo de celebração ao nosso Deus. Nós queremos começar esse culto em nome de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Que esse Deus Pai, Criador, Redentor e Consolador esteja com cada um de vocês. Que vocês possam perceber a sua presença, sejam edificados e fortalecidos na fé. Queremos saudar a todos com as palavras bíblicas que nós encontramos no Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 11, onde nós lemos: Então veio dos céus uma voz, Tu és o meu Filho amado, em Ti eu me agrado. Tu és o meu Filho amado, em Ti eu me agrado, são as palavras ouvidas por Jesus, logo após ter sido batizado no Rio Jordão por João Batista. Jesus Cristo ouve do seu Pai, nosso Deus, uma declaração de que Ele é Filho amado. Ele ouve essa declaração antes mesmo de iniciar o seu ministério, antes mesmo de realizar os milagres. Antes de mais nada, Jesus precisava saber, ter bem claro, que o Pai o amava, independente daquilo que ele poderia vir a fazer. Assim também que nós tenhamos essa certeza de que Deus nos ama. Por nós ele entregou seu Filho para morrer na cruz. Tamanho é o amor de Deus por cada um de nós. Creiamos sempre nisso. Saibamos, tenhamos claro de que somos também filhos e filhas amadas do Senhor. E que essa certeza permaneça e prevaleça, mesmo em meio a provações e tribulações da nossa vida. Oremos. Senhor Deus e Pai amado, nós queremos te agradecer e te louvar pela tua palavra. Obrigada, Senhor, porque também tu nos dizes que tu és nosso Pai, somos teus filhos, tu nos amas assim como somos. Obrigada, Senhor, porque mesmo não sendo merecedores, somos amados por ti. Que jamais duvidemos desse amor e que possamos descansar o coração na certeza de que nada do que podemos fazer ou deixar de fazer fará com que tu nos ame mais ou fará com que nos ame menos. Que creiamos sempre que teu amor por nós é suficiente. É um amor maravilhoso, um amor incrível, que foi capaz de entregar o próprio Filho para morrer por nós, em nosso lugar na cruz. Que essa certeza nos anime, nos motive e que nela possamos viver as nossas vidas. Em teu nome, Senhor. Amém. Também convidamos vocês a nos acompanharem na leitura do texto bíblico previsto para a pregação deste final de semana. Nós a encontramos em Gênesis capítulo 1, versículos 1 a 5, onde nós lemos: No princípio Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz de dia e as trevas chamou noite. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o primeiro dia.
Até aqui, palavras do Senhor. Eu desejo que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja contigo e comigo neste momento em que refletimos sobre a palavra de Deus. Amém. O texto bíblico de hoje é bem pequeno, mas especial. Tem um grande conteúdo. Cada palavrinha tem um conteúdo muito especial. É também um texto polêmico. Gera discussões sem fim entre aqueles que creem que Deus criou o mundo e aqueles que se baseiam na ciência. A ciência que diz que Deus não é necessário para o começo do nosso planeta. Quem tem razão? A teoria da criação ou da evolução? A fé cristã ou a ciência? Só este tema já daria uma pregação inteira. Vejamos o seguinte: os autores da Bíblia não respondem perguntas que não havia naquele tempo. As perguntas chamadas científicas, as perguntas por provas e evidências da evolução das espécies surgiram há mais ou menos 160 anos atrás com Charles Darwin. Isso é muito pouco tempo comparado com a história da humanidade. No tempo da Bíblia, não se fazia esta pergunta. A pergunta que a Bíblia faz é: quem criou o que existe? Quem está atrás deste mundo belo? A pergunta não é como as coisas aconteceram, mas quem é o autor da criação. Não há somente verdades que eu posso comprovar com uma foto ou depoimento de testemunhas. Existem verdades diferentes de natureza filosófica, moral e religiosa. São explicações que respondem perguntas mais profundas sobre o sentido da vida, sobre o sentido da morte também. Então eu acho que não há razões para continuar a briga entre a fé cristã e a ciência. Porque pela fé eu posso afirmar que Deus é o Criador de tudo que existe, sim. Eu não vejo contradição com as verdades da ciência que tentam explicar as origens de outras formas. Afinal, nosso Deus deu inteligência e capacidade aos humanos para descobrir, para pesquisar como as coisas acontecem. Dito isso, vamos ao nosso texto de Gênesis capítulo 1, versículos 1 a 5, onde começa dizendo: no princípio, Deus criou os céus e a terra. Quando nada ainda existia, nosso Deus lá estava, criando céus e terra, ou seja, tudo o que existe acima e abaixo de nós. Este verbo criar em hebraico é aplicado somente ao nosso Deus. Somente Ele cria a partir do nada. O ser humano transforma, inventa, a partir de algo que já existe. O ser humano não cria, mas ele somente copia, como diz o ditado. No relato bíblico nos é dito que a terra não tinha forma, era vazia. Havia somente escuridão sobre a face do abismo. Talvez imaginando assim como um dia de densa neblina aqui na Serra Gaúcha, onde não conseguimos vislumbrar, ver as formas, as cores, apenas aquela neblina. E nos diz a palavra que o Espírito de Deus se movia sobre as águas. O Espírito, ou o vento de Deus, soprava como brisa suave sobre aquele caos todo, sobre aquela confusão inicial. Então Deus entra em ação e diz: haja luz. Eu quero luz. Sim, nosso Deus fala.
Nosso Deus não é mudo, ele se comunica. E o que ele fala, de fato, acontece. Ele cria a luz com a sua palavra, com a sua ordem. E depois começa a organizar aquela bagunça, separa o período de luz clara do período de escuridão. Temos a primeira noite e o primeiro dia. O mundo começa, pois, com a noite de descanso. Isto já tem a sua importância e significado para nós. O dia dos hebreus se conta a partir das 18 horas, com o recolher-se para o descanso. E depois vem a atividade e a correria durante o dia claro de sol. Eu quero falar 3 coisas sobre esta palavrinha no princípio. Sim, o primeiro princípio é esse do Gênesis, quando Deus cria o mundo com a sua palavra, começando com a criação da luz. O segundo princípio, quem faz é Jesus Cristo. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 15 que Jesus é o último Adão. Jesus trouxe ressurreição e vida, enquanto que Adão trouxe a realidade da morte. Somente Jesus trouxe a realidade da ressurreição e da vida eterna. Quando Jesus nasceu, isto lembramos há poucos dias, no Natal, um mundo novo começou. Tanto é que a história é organizada entre antes e depois de Cristo. Jesus de Nazaré é o marco divisor da história humana. Este mesmo Jesus se apresentou dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida, conforme João 8,12. Então podemos relacionar a primeira luz que Deus criou no Gênesis com a segunda luz, que é Jesus Cristo. Você vê como as coisas se fecham do começo até o final da Bíblia. O evangelista João começa o seu evangelho dizendo que Jesus é o Filho de Deus que estava presente já na criação. No princípio era o Verbo, a palavra viva de Deus, e o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Você percebeu que a palavrinha luz está aqui novamente? Agora não a luz física, não o brilho do sol, mas a luz que é o próprio Cristo. A luz como vida, como verdadeira esperança para toda a humanidade. O terceiro princípio acontece com toda pessoa que se submete ao senhorio de Deus em Cristo. Assim, Jesus se torna um marco divisor na vida de quem o aceita como Senhor e Salvador. A conversão se torna um marco entre um antes e um depois. Podemos também dizer que isto é, de fato, viver o batismo que recebemos quando éramos pequenos. Não importa o termo. Aceitar Jesus, crer nele, viver o batismo. O que importa é que Cristo seja o Senhor sobre a vida, o referencial que seguimos, o norte que aponta para o caminho em direção ao Pai e em direção ao próximo em amor e cuidado. Eu retomo ainda o que Jesus afirmou: e quem me segue, quem é meu seguidor, meu discípulo não andará nas trevas, não viverá no caos, na confusão, mas terá a luz da vida. Novamente, o testemunho do apóstolo Paulo é parecido em 2 Coríntios 4,6, porque Deus que disse: das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus
na face de Cristo. Por meio de Jesus, Deus cria nova vida por meio da sua palavra também em nossas vidas. Ele é o Deus vivo que continua falando comigo e contigo, que continua dizendo, eu quero luz, que haja luz ali onde há a escuridão do pecado, ali onde as trevas da desconfiança em Deus tomam conta. E para concluir, eu penso nessa expressão de Gênesis que o Espírito de Deus flutuava sobre as águas do abismo. Eu penso que o Espírito Santo está por sobre os nossos momentos de caos, nossas crises, nossos abismos, nossas confusões. O Espírito Santo está ali para organizar esta bagunça. Está ali sobre nós para dar paz e tranquilidade. Ele está acima das crises. É soberano para nos iluminar com a luz de Deus que clareia, que abre horizontes, que abre novas possibilidades. Sim, nosso Deus nos aponta, o Trino Deus, você percebe? O Pai, o Filho e o Espírito Santo criando este mundo, criando um mundo novo dentro de nós e ao nosso redor também. Que isso que eu acabei de falar seja uma verdade para você. Não uma verdade científica comprovada em laboratório, mas uma realidade, um fato na tua vida. E que tu possas experimentar, como diz Paulo, a vontade de Deus na tua vida. Em todo esse ano que ainda está na nossa frente também. Em todo esse ano de 2021, tu possas experimentar a vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável. Que Deus te abençoe ricamente com a sua palavra aqui anunciada. Amém. E eu os convido para orarmos ao nosso Deus. Querido Deus e Pai, muito obrigado porque a Tua palavra coloca a nossa vida em ordem, coloca-nos
em obediência a Ti, nos chama a vivermos a partir da Tua vontade. E a Tua vontade, que criou todas as coisas, também a nós, agora nos conduz para a vida eterna, para a promessa que temos a partir de Jesus Cristo, Teu Filho amado. Te agradecemos imensamente, ó Deus, porque Tu vens ao nosso encontro e cria uma vida nova em cada um de nós, Senhor. Então, continue a Tua boa obra neste mundo, por meio de nós, agindo em nós com o Teu Santo Espírito. Intercedemos também, ó Deus, pelas pessoas enlutadas e solitárias de nossa paróquia e também de todo o nosso mundo. Intercedemos também, ó Deus, junto de todos aqueles que padecem e que sofrem as consequências também da pandemia de múltiplas formas. Queremos também te rogar, ó Deus, que Tu estejas promovendo a restauração do nosso mundo a partir também da Tua ação cuidadora, da Tua providência, Senhor. Dá-nos o sustento necessário, dá-nos também condições de Te louvar e Te aguardar com toda a esperança e expectativa, alegres, porque em Teu Filho Tu voltarás e, mais uma vez, teremos a criação vinda de Tuas mãos para nos presentear com tudo no seu lugar. Te agradecemos por isso, Te louvamos e juntos queremos orar a oração que Teu Filho nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que o bondoso Deus, o Deus triuno, o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, que Ele te abençoe, que Ele te guarde e que Ele faça da tua vida uma vida nova. Amém. E assim desejo a todos ainda uma ótima semana. Quem puder descansar, continue descansando. Quem já está na labuta, no trabalho, faça com dedicação, pois Deus irá honrar tudo aquilo que é feito a partir da sua vontade.